No nosso trabalho de bem-estar animal, a gente vai falar sobre o manejo que é utilizado em propriedades comerciais, nesse caso de cães e gatos, né, que é o tema principal do nosso trabalho. Então, dentro disso, a gente vai abordar as 5 liberdades, a gente vai falar sobre o manejo desses animais, então, desde o nascimento até a venda. A gente também vai falar sobre a alimentação, sobre o alojamento, então, se onde esses animais ficam alojados, se eles têm espaço, né, se eles ficam livres para que eles possam expressar o seu comportamento natural, enfim. E para isso a gente entrou em contato com o dono de um canil e a dona de um gatil, para a gente poder entender melhor como que isso tudo funciona. No canil, a gente pode perceber que é um lugar um pouco mais sério, digamos assim, porque realmente é um lugar só para isso, então é o canil lá, tudo certinho, bonitinho, os animais ficam todos acomodados em lugares certos, e é uma coisa um pouco mais séria. E já no gatil, a gente pode perceber que é uma coisa um pouco mais informal, por conta de não ser um lugar específico para isso, então não é um local que só tem o gatil. O gatil, ele é na residência da dona, então os gatos, eles convivem realmente juntos, né, no mesmo ambiente da dona, então não é uma coisa específica para isso. O manejo dos animais é de muita importância, garantindo assim seu bem-estar durante todo o período que ficarão alojados nos criadouros. A fêmea prenha e o filhote, até o momento da venda, devem receber diversos cuidados para que permaneçam saudáveis durante todo esse período. Já a alimentação deve ser adequada e balanceada, para que atenda todas as necessidades nutricionais desses animais. Os alojamentos devem ser sempre amplos, arejados, limpos e higienizados, evitando assim a proliferação de doenças e agentes contaminantes. Os animais precisam expressar seus comportamentos naturais, portanto, eles precisam de reconhecimento ambiental, como arranhadores ou lugares para que eles possam brincar, e ambientes amplos, como piquetes e gramados, garantindo assim que eles não tenham medo ou estresse e facilitando então a socialização dos mesmos com outros animais e também até com os humanos. Socialização humano e animal. Qual a relação que os filhotes e apadrinhadores têm com você? A relação é como se fosse filho. Tratar muito bem, como se fosse da família. Respeito entre o animal e o humano. Por meio de treinamento na base da pressão e alívio, os humanos adquirem respeito dos animais. Treinamento para competição. Da mesma forma, o treinamento na base da pressão é utilizado para animais de competição. Perfil pré-definido e processo seletivo para a compra do animal. Há diferenciamento dos filhotes, de forma que dependerá se o tutor procura um cão para companhia, competição, reprodução ou proteção. Eu vou falar um pouquinho sobre as 5 liberdades. Bom, o animal tem que estar livre de fome e sede, o que significa que ele tem que ter comida e água à vontade, né? Água fresca e de boa qualidade. E também tem que ter uma dieta que o mantenha com saúde e vigor. O animal tem que estar livre de desconforto, o que está relacionado com o ambiente adequado e que tenha um lugar que ele possa se abrigar e um lugar que ele possa descansar confortável, né? O animal tem que estar livre de dor, doença e injúria, e isso está relacionado com as condições e tratamentos que evitam doenças. E também, se essa doença existir, eles têm que fazer um tratamento rápido e um diagnóstico rápido. O animal tem que ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie, o que significa que ele tem que ter espaço suficiente, tem que ter companhia de animais da mesma espécie e tem que ter instalações apropriadas. E também tem que estar livre de medo e estresse, que significa que tem que ter um tratamento adequado para evitar seu sofrimento, seu estresse. Canil von Grieg e as 5 liberdades. Nesse canil podemos observar
que os animais estão livres de fome e sede, uma vez que possuem água corrente disponível a todo momento, como podemos ver na foto ao lado, e uma alimentação balanceada que atende às necessidades nutricionais de todo animal do canil. Os filhotes são desmamados aproximadamente ao 25º dia de vida. Porém, um pouco antes começam a introduzir a papinha, que nada mais é que uma ração úmida. E quando os mesmos já estão comendo somente a ração úmida, começam a introduzir gradativamente a ração seca. Podemos observar também que eles estão livres de desconforto, uma vez que os canis são amplos, individuais, com proteção de sol e chuva e também contam com camas suspensas, que ajudam no conforto do animal e na higienização do canil. O canil também conta com amplos piquetes, que ajudam a deixar os animais confortáveis para expressar seus comportamentos naturais. Livre de dor, doença e injúria. A limpeza e desinfecção dos ambientes faz parte da rotina do canil, visando evitar qualquer tipo de contaminação ou surto de doença. Na figura, a gente pode ver uma esteira para filhote, sendo higiênico, pois a urina e as fezes acabam caindo no chão, não ficam no mesmo nível deles. E todo esse trabalho é sempre acompanhado pelo veterinário e os animais são todos vacinados. Liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie. O ambiente é bem amplo, sempre ao ar livre, o convívio com outros animais é sempre frequente. Os animais adultos ficam em sistema de semi-confinamento em espécies de baia. Sempre é feito rodízio nos 5 grandes piquetes que existem no canil, deixando todos à vontade, podendo demonstrar seus instintos caninos. Livre de medo e estresse. A gente viu também no canil que existe sempre o respeito de cada animal, a socialização também tem muitos cuidados e os piquetes são bem grandes. Os animais têm espaço para expressar seus comportamentos. O canil evita o estresse e medo dos animais através da seleção de linhagem, sempre deixando-os livres para expressar seus comportamentos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o gatil, catnil e as 5 liberdades. Começando pela liberdade de fome e sede. Os gatos, eles recebem uma alimentação própria de acordo com a idade. As fêmeas adultas são super premium. Fêmeas adultas que estão em época reprodutiva vão receber uma ração própria para a época de lactação, melhorando assim a composição do leite. E os filhotes recebem a 45 dias, eles estão em fase de amamentação. E após isso eles são trocados por uma ração úmida, para facilitar, após um período, a troca para a ração seca. Depois desse período, todos os gatos recebem a mesma quantidade de ração e a ração seca. Em relação à liberdade e à presença de conforto. O conforto, os gatos eles não têm um local apropriado para cada idade ficar. Os únicos que têm são os que acabaram de nascer, a ninhada, que ficam com a sua mãe em um cercadinho. Eles ficam lá até o desmame e após isso eles podem ficar livres pela casa, que é uma chácara muito grande, e tem quartos específicos para o seu conforto, com camas, mas normalmente as fêmeas dormem com a criadora, porque não são tantos gatos adultos. Os machos eles possuem um alojamento diferente, que daí eles são separados em épocas reprodutivas, porque tem uma grande disputa com as fêmeas e acaba gerando briga às vezes, então para não machucar nenhum gato, eles ficam em alojamentos separados, que daí sim para eles tem um alojamento próprio. Em relação à liberdade de dor, doenças e injúrias, o gatil ele possui um acompanhamento veterinário constante, porque a sócia do gatil é uma veterinária e ela faz há 10 anos que está acompanhando para não ter surto de doença, fazer a vermificação correta. E em relação à limpeza do local, é feita sempre com desinfetante. Eles trocaram todos os materiais após um surto de doença que teve de PIF por materiais de borracha e de plástico, porque facilita a limpeza, eles podem reaproveitar esses materiais.
além de fazer o uso de um vaporizador, porque facilita a retirada de ovos de pulga, bactérias, evitando assim que os gatos tenham algum contato com algo que possa trazer alguma doença ou algo que possa prejudicar a sua vida. Liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie. Na maior parte do tempo, os animais são deixados livres, assim eles podem expressar seus comportamentos naturais. Já os filhotes ficam separados por um tempo. O ambiente que eles ficam é totalmente rico em equipamentos para os animais brincarem. No mesmo local, poucas ninhadas são colocadas por vez. Livre de medo e estresse. Quando um animal fica estressado, a causa desse estresse é imediatamente afastada do animal. Por exemplo, os machos ficam estressados quando há alguma fêmea no cio, pois há muita disputa entre os machos pela fêmea. Outro grande exemplo é o número enorme de gatos no mesmo local, provocando várias brigas. Neste local, como eu disse antes, arranhadores, escadas e casinhas são disponibilizados aos animais. Assim, eles têm um grande momento de distração, esquecendo das brigas e do estresse diário que eles podem levar. Vícios e estereotipias dos animais. Vício frequente em filhote da mesma ninhada. O vício nas mesmas ninhadas pode ser comum, os filhotes ficando sempre juntos, um leva o outro ao mesmo vício. Vício frequente na criação como um todo. O vício como um todo pode ser um comportamento repetitivo e constante. Em um caso, vício representados pela mãe, adquirido pelo filhote. Em um caso de uma fêmea com comportamento inadequado, estresse ou medo, os filhotes são separados para que não comecem a agir igual a sua mãe. Medidas tomadas para os vícios prejudiciais ao bem-estar animal. Se o caso for igual ao dessa fêmea, uma alternativa é você aproximar e ganhar a confiança dela. E uma vez você se aproximando, você pode parabenizá-la ou agradá-la com algum petisco. Assim você ganha a confiança dela e ela vai perdendo o medo. Bom, eu vou falar sobre os vícios e estereotipias que a gente encontrou quando a gente conversou com o canil e com o gatil. No canil, eles disseram que os filhotes dificilmente têm um vício, porque eles são separados da mãe muito cedo, quando eles ainda são bem pequenininhos. Mas, se eles desenvolverem vícios ou estereotipias, eles fazem um treinamento para reverter isso e não ter mais. Já o gatil disse que os filhotes acabam adquirindo vício porque eles acabam observando o comportamento da mãe. E se esses vícios vão ser prejudiciais, se eles vão prejudicar os animais, eles são afastados da mãe.